Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Galera do bem, é isso. Vocês estão ouvindo Fê Fraga e Amigos do Samba. E do Chorinho também, né? Porque a gente fala do samba e vem o Chorinho, né? Bom, eu tô aqui com a Liz Vamp, que todo mundo já viu na Jabuticabeira. É uma vampira incrível, uma vampira moderna. Não sabe muito mexer no Instagram ainda, que eu tô invocada com ela, mas tá indo bem. Tô com o Igor Alves aqui, um cantor incrível de Recife, que está nos visitando hoje, né? Obrigado. Doutor Igor, neurocientista, um dos melhores do Brasil. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre... Nós vamos falar sobre o quê? Fora a diferença do cérebro masculino e feminino? A gente vai abordar a questão de como o cérebro se comporta quando fala uma mentira. Ou seja, por que político mente tanto? Também. Né? Que eles só mentem, né? Só mentem. É. E a Paulinha, que maravilhosa. É linda, ela é modelo, ela é bailarina lá do Ratinho, ela encanta todo mundo quando ela vai pro palco. É uma fofa. Obrigada pela presença, viu? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com Obrigada ao vocês. grupo aí do Fê Praga. E aí, eu agradecendo também o Paulo, que é o irmão do Igor, que veio lá do interior de Pernambuco para passear também. O Genaldo, né? A Lady Dart, que aliás, a Lady Dart me trouxe esse sapato lindo. Mostra, né, John? Mostra o sapato, senão ela não me dá mais. Nossa. Espetáculo. E o Wilson Palio, que é o marido da Liz Vamp, obrigada pela presença, né? E essa fofa aí, que é a Ruth do meio, que também está sempre com a gente aqui, dando uma força. Vocês também podem ficar à vontade de fazer perguntas, tá? Doutor, então vamos lá. Vamos lá, Lu. Por que político mente tanto? Aliás, só mente. Lu, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez o convite. E a gente ficou tanto tempo sem se ver, né? Você pode parar com esse negócio de ficar dando aula todo dia? Muda lá de sexta-feira e vem. Não, vou ter que mudar isso daí. É urgente. Com você, porque eu não posso ficar muito tempo longe de você. Acho bom. Né? A questão do político em falar mentira, primeiro é que os políticos falam o que as pessoas querem ouvir. E tem o ponto que não há punição nenhuma. Mas as pessoas não querem ouvir mentira, elas querem ouvir a verdade. Eles passam a mentira como se fosse verdade. Eles passam a mentira, que é o que as pessoas querem ouvir, que eu vou cuidar da saúde, vou cuidar da educação, etc. Aquela conversa, todo político fala a mesma coisa. Já perceberam isso? Eu vou melhorar. Conhece algum político que fala, eu vou piorar a educação, eu vou piorar as finanças? Não, eles só falam o que nós queremos ouvir. Não vou dar nada para ninguém. Exatamente, vou só enricar a minha família. Se eles falassem isso, ninguém votaria neles. Né? Então eles falam aquilo que eles não vão fazer e como não tem punição nenhuma, o nosso cérebro ele funciona como uma área da punição, então nós não fazemos coisas erradas porque essa região vai ficar ativada, ela vai dizer para você assim, olha, se você fizer isso, se você falar isso, você vai se dar mal, você será punido, não faça isso. Então, como não há punição nenhuma, essa área vai ficando cada vez mais disfuncional. E aí chega uma hora que vira automático, eu falo uma mentira, não tenho punição mesmo, e eu vou falando, sigo falando. Isso incorpora na pessoa. E uma mentira é bom para o cérebro? Não é que a mentira é boa, mas em algumas situações falar mentira é válido. Uma mentirinha aqui ou ali. Mas não é legal uma mentirinha aqui ou ali. Não, pois é, mas olha só, como seria a nossa sociedade se não acontecesse uma mentirinha, uma pequenina, por exemplo. O que é uma pequenina mentirinha? Eu tenho, me serviram essa bebida e aí eu vou experimentar. Que é um suco lindo. E se ela não estiver muito boa, e eu disser que ela não está muito boa, eu vou criar um climão aqui. Então, olha, eu crio um clima. Porque eu falo. Eu vou mentir? Mas essa bebida aqui, olha, essa bebida ela não está muito boa. Então, no geral, as pessoas preferem, vamos dizer assim, omitir a verdade sobre o sabor. Você vê uma criança, a pessoa fala, nossa, que bonitinha, mas lá dentro não é bonitinho, é uma mentira. Mas para melhorar o convívio social, a maior parte das pessoas conta essas mentirinhas aqui ou ali. O cérebro do mentiroso é diferente? É diferente, sim. Então eles fizeram uma pesquisa com o cérebro de pessoas, de mentirosos compulsivos,
Eles descobriram que a massa branca do cérebro do mentiroso, ela é mais desenvolvida do que a da pessoa, entre aspas, normal. Isso tem uma relação com a velocidade do processamento de informações e da ligação entre áreas específicas do cérebro. Por exemplo, a área da memória e a área do raciocínio, elas precisam estar muito bem conectadas para que aquela mentira que você acabou de criar passe para outra pessoa como uma verdade. Como fazem alguns políticos. São pegos aí, pergunta para ele já tem uma resposta rápida, porque o cérebro já está treinado em fazer aquele tipo de associação. E a gente percebe quando uma pessoa está mentindo? Teoricamente, você percebe se a pessoa, aquela mentira for uma mentira não do dia a dia da pessoa. Porque se você falar uma mentira várias vezes, ela vira verdade para o seu cérebro. E aí fica difícil até de pegar em testes detectores de mentira. Então existem estudiosos americanos que conseguem fazer treinamento para burlar, sabe, o detector de mentiras. Porque ele mede algumas reações fisiológicas e se você treinar, se você falar muitas vezes aquilo para o seu cérebro vira verdade. E aí você consegue, inclusive, convencer as pessoas, o público em geral. Você mente, Paulinha? Eu não minto, não. Mas de vez em quando, como ele disse, então, nós tá somos vendo, obrigados a dar uma pequena mentirinha para evitar os conflitos do dia a dia, né? Não, para viver bem na sociedade. Para viver bem na Não sociedade. é? Já pensou se tudo que vier na cabeça... Você falar a você verdade, falar... a sua colega chega com aquela roupa que não combina nada e fala falo. assim, Paulinha, como estou? Aí Eu falo, tá às horrível, vezes. tá brega isso aí. Falo. Pode até ser o gosto dela, mas eu falo. Eu não aguento. Eu, de vez em quando, eu confesso. Faço Dá uma uma mentirinha mentirinha. para agradar, né? Pra namorado, você mente? Não, isso não. Jamais. Não, eu sou bem firme Mas ali. pode ser que ele esteja em algum momento com uma roupa que não te agrade, uma roupa meio brega. Eu falo, aí que aí você fala, "Ai, que tem a lindo", não. intimidade com a pessoa e tudo, né? É mais fácil de você se relacionar e falar a verdade para as pessoas que você já tem uma intimidade, né? Paulinho, o que você fazia antes de entrar no Ratinho, como bailarina que você encanta todo mundo lá? Eu sou formada em Educação Física e eu sou professora de patinação artística. Eu era atleta, fui tricampeã brasileira de patinação, integrei a seleção brasileira aí inúmeras vezes, fui para Mundial, Pan-Americano, Sul-Americano e eu ainda sou. E aí, em paralelo a isso, eu sou bailarina também. E vai lá e encanta, viu? Igor, você mente, não? Demorou para responder. Já pegou, Eu sigo né? a Paula, né? Em alguns momentos tem que farrapar um pouco. É obrigado? Não que seja obrigado, mas para não criar conflito. Ó, tem uma mentira que algumas mulheres falam, Para não criar conflito. que elas fazem, né? Mas elas não dizem que é fingir orgasmo. Não é uma mentira? É uma mentira, mas tem mulher que finge? Por que será? Porque Tem não mulher aguenta que mais, finge tá com saco cheio? Exatamente. Só pode ser por isso, Exatamente. né? Isso. Então, é para ser rapidinho, né? Quando não diz que está com dor de cabeça. Quando ela não tá no barato. Aí eu falo, eu estou com dor de cabeça. Mas pro gorila ela não falou, né? Ela tava com dor de cabeça. Eu não acho que seja inteligente uma mulher fingir orgasmo, sinceramente. Claro Porque que não. daí, né, o parceiro pode se empenhar um pouquinho Não, mais. mas o que ele né? quis dizer, eu Exatamente. entendi. É assim, não é que ela vai fingir, ela finge É que tá ela com não tá saco afim cheio. mesmo, Ela não então tá tá. nesse barato no momento. Ela tá, então tá, vai. Diz que já É mais ou menos aconteceu, isso. tá ótimo. Nem no barato de estar com aquela pessoa que tá também, né? O Paulo, Vai saber, né? Paulo, irmão do Igor, nosso tenor incrível aqui, que veio de Recife, só pro nosso programa. Obrigado. hein? O Paulo já reside aqui, né? O Paulo Já. mora em São Paulo. E aí, qual é a pergunta que você quer fazer? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quem mente mais, o homem ou a mulher? Olha, se você perguntar para o homem, ele vai dizer que é a mulher. Se você perguntar para a mulher, ela vai dizer que é o homem. Agora, fizeram testes científicos, fizeram 2 testes, um na Europa e um nos Estados Unidos. O teste europeu diz que o homem mente mais que a mulher. O teste americano diz que a mentira, o nível de mentira é a mesma. Só que os homens mentem para se beneficiar e as mulheres, olha que interessante isso, as mulheres mentem para beneficiar as outras pessoas. Então os homens mentem, por exemplo, para subir de cargo.
As mulheres, quando tem uma amiga na enrascada, elas inventam uma mentirinha ali para livrar a cara da amiga. Então as mulheres são mais sociáveis no que diz respeito à mentira. Mas a mentira é a mesma, o nível de mentira é praticamente o mesmo entre os Agora, dois. essa mentira, existe diferença a mentira no cérebro masculino e no cérebro feminino? Não, a mentira, no que diz respeito às características de homens e mulheres, elas existem sim. O cérebro do homem ele é um pouco diferente do cérebro da mulher. Não é nada assim exorbitante, né? O cérebro do homem é quadrado, o cérebro da mulher é redondo, mas existem algumas diferencinhas sim sobre o cérebro. E isso pode justificar, inclusive, características que o homem tem e que a mulher não tem. Você sabia que existe uma diferença incrível no cérebro do homem e da mulher? Até pela própria estrutura. Não é isso, doutor? Então, como disse, a diferença não é aquela diferença gigantesca, mas existem áreas que dão certa vantagem à mulher, outras que dão certas vantagens ao homem. Por exemplo, a área da memória na mulher é melhor que na do homem. A mentira afeta o movimento do cérebro? Então, a mentira, quando você fala mentira demais, o seu cérebro se adapta a falar mentiras. Assim como você treina a fazer cálculos matemáticos, que seu cérebro fica bom em matemática, com mentira é da mesma forma. Você treina, você fala muita mentira, você está treinando o seu cérebro, né? Você está estimulando e aí ele vai se adaptar a falar mentira e aí dificilmente você consegue colocar essa pessoa, sabe, na sinuca de bico. Ela sempre tem uma mentira rápida para sair daquela situação. Ela fica expert em produzir mentiras. É verdade que o cérebro feminino tem um lado que é mais emocional do que o dos homens, e o dos homens são mais racional? Isso daí, ou é um Paulinha, mito? isso daí é uma divisão didática para ensinar sobre o cérebro. Na verdade não é assim, mas a parte da emoção no cérebro da mulher, tá? A parte do sistema límbico é mais desenvolvido na mulher, sim. Então a parte emocional da mulher é um pouco, não é gigantesco essa diferença, mas é um pouco melhor que a do homem, sim. Quem tem pergunta que você está dando sinal? Eles dão sinal, pulam. Tudo bem, A gente aprende a mentir ou criança não mente? Como que funciona? A criança não mente, a criança fala sempre a verdade. A gente vai, à medida que nós vamos ganhando experiência, nós vamos aprendendo que a mentira, ela abre portas, ela soluciona um probleminha aqui ou ali, então nós vamos incorporando as mentirinhas leves ao longo da nossa vida. Mas quando a criança vê os mais velhos mentindo, ela já começa. Não, aí porque ela acha demais isso também. Aí vira um grande paradoxo na cabeça da criança, né? Principalmente quando o pai diz para a criança não mentir. Mas você vê a família mentindo, então a criança acaba seguindo os passos do pai ou da mãe, ao invés de seguir o que eles falam. Mas tem uma mentira muito comum, assim, de crianças, tipo assim, não é para comer isso antes da comida, tipo bolachinha recheada, qualquer coisa assim. A criança, esse tipo de mentira, eles mentem assim com frequência, não é assim? Isso daí alguns pais utilizam dessa artimanha para educar os filhos, né? Então, não é o correto você utilizar mentira, mesmo porque a criança vai descobrir lá na frente o real motivo de não comer o biscoitinho antes do almoço ou do jantar. Ele vai ficar frustrado. Isso comumente acontece. Mas é que eu estou dizendo, a criança ela disse que não comeu quando comeu, sabe? Algumas coisas que os pais dizem que não é para fazer. Tá, peraí. Então, a criança diz que não fez o que ela realmente fez, né? Para não ser punida. Porque se ela disser que fez aquilo lá, ela vai ser punida. Aí é sinal que ela já está aprendendo a mentir. Isso aí, porque isso já livrou ela. Então, o cérebro dela já se adaptou. Então, para as próximas, ela já tem uma carta na manga. Ela vai dizer, opa, não fui eu. Quando não diz, foi o meu irmão mais novo, que não tem como se defender. Você beliscou seu irmãozinho? Não, eu não belisquei meu irmãozinho. Isso, ele não tem como se defender, é só eu dizer que foi ele. De repente, ele nem sabe falar ainda, foi ele. Acabou, o problema está resolvido. É comum também. Olha, eu dou aula para criança e eu posso dizer, elas são extremamente verdadeiras. E quanto menores, mais verdade. Você chega... Nossa, o que aconteceu com o seu cabelo? Nossa, que roupa é essa? Nossa, por que você tá com a mesma calça de ontem? Coisa que... Não, e a mãe, por exemplo, a mãe ia dar uma beliscadinha, falando, não fala isso, porque...
não vai agradar. Então tinha que falar que você está bem, que a sua roupa está combinando. Quem está etc. passando a vergonha naquela hora esse é o politicamente correto atual. Né? Falar o que as pessoas gostariam de ouvir. O doutor, horrível. quem tem melhor memória? O homem ou a mulher? Quem tem melhor memória? Não, a memória da mulher é melhor. Existem 3 tipos de memória, 2 tipos de memória. Essa que chamamos de memória episódica na mulher é melhor. Uma área chama hipocampo, onde armazena as coisas do dia a dia, inclusive datas, entendeu? Porque as mulheres têm mais uma afinidade com datas do que homens. Então as mulheres sempre cobram, sabe, que ele me dê um presente no dia do meu aniversário de casamento, etc. E o homem nunca liga, porque a área do cérebro dele não é tão boa quanto a área da mulher para esse quesito memória. Agora eu tô entendi. confusa. Não, é porque... Você vai ficar mais confuso ainda daqui a pouco. Porque agora nós vamos... meu amor, e aí, cadê aquele somzinho? Pra gente ir pro break e voltar já já. Vamos lá. Não sai daí, pelo amor de Deus, hein? Fica aí.